Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Valdir Silva, eu sou uma pessoa branca, de cabelos e olhos castanhos claros, eu uso óculos. Hoje eu estou com uma camiseta cinza e com uma malha azul, né? Hoje o tempo está meio friozinho aqui em São Paulo, né? Eu estou à frente de uma estante com livros e alguns objetos que nós costumamos usar, né, diariamente para as nossas pesquisas, formações, aulas, né? Então, tem esse processo aí de estar arrumando a biblioteca sempre. Bom, eu vou dar continuidade, né? Vamos dar continuidade à nossa formação, né, dos encontros quinzenais e formativos que nós fazemos. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa dar sequência. Então, nós estamos falando, né, da formação de professores, do material didático do Aprender Sempre, né? O componente curricular é matemática, etapa do ensino médio. Nós vamos hoje tratar um pouquinho, né, da Semana de Estudos Intensivos da SEI, a última SEI do ano. E só para deixar registrado, hoje é 1 de dezembro de 2022, né? Então, vamos lá para o que nós pensamos para a formação de hoje, né? Sempre que vocês precisarem, né, vocês podem acessar o caderno do Aprender Sempre, volume 1 e 2, pelo QR Code ou pelo link, né, ou no repositório aqui do ensino médio. Todos os nossos roteiros formativos, né, desde o primeiro bimestre, também estão no repositório para vocês, né, via QR Code ou diretamente no link da secretaria, né, do repositório da secretaria, que vocês podem estar aí olhando, né, podem verificar o processo formativo que ocorreu desde o primeiro bimestre. Bom, então, nossos objetivos de hoje, né, é revisar o cronograma e estruturação das formações, né, do Aprender Sempre, referentes ao quarto bimestre, né, refletir sobre a preparação da Semana de Estudos Intensivos, a SEI, né, e analisar as avaliações disponíveis no CAED, né, em relação à construção do raciocínio lógico-matemático, né, e sugerir ações pedagógicas, né, a fim de fortalecer o planejamento da semana de estudos intensivos. Bom, então, nesse primeiro momento, nós vamos revisar o cronograma e a organização das formações do Aprender Sempre. Hoje, dia 1º de dezembro, né, nós estamos na semana de estudos intensivos, pensando aqui no processo avaliativo da recuperação e aprofundamento. É o último momento de recuperação e aprofundamento com os nossos estudantes, consequentemente, a última também do ano. Bom, a estrutura das nossas formações, elas estão divididas em transmissão de etapa, parte 1, que é esse momento mais conceitual que nós desenvolvemos com vocês, e aí nós temos os momentos, né, de conhecimentos, das pílulas de conhecimento da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, que são momentos dedicados a uma das atividades do Aprender Sempre em relação, né, ao quarto bimestre, e temos um período aí, um outro momento de transmissão de etapa, que é a transmissão da parte 2, com um aprofundamento, né, maior ali do que nós discorremos aqui na parte 2 e a análise e avaliação de alguns momentos da atividade do Aprender Sempre. Bom, sempre que vocês precisarem, vocês podem acessar as formações do Aprender Sempre pelo Centro de Mídias, né, disponibilizado pela Secretaria da Educação. Vão lá, né, procurar, vocês têm vários itens, né, vários processos para a procura, mas se vocês colocarem lá a data de quinta-feira, os períodos de quinta-feira, vocês já terão acesso ao nosso
material às nossas formações. Lembrando que, se vocês apontarem também a câmera para o QR Code que aparece aqui no vídeo de vocês, serão direcionados automaticamente ao material de formação que nós produzimos para vocês. Bom, chegando aqui nesse segundo momento, nós vamos refletir um pouquinho, né, sobre a semana de estudos intensivos, vamos tratar um pouquinho da relação da SEI com os conceitos teóricos da formação, e aí cabe um momento de reflexão, né, lembrando que nós teremos aqui, né, as formações do ATPC, do Aprender Sempre, que será hoje, no dia 8, né, e que a aplicação da SEI ocorre lá no dia 12 a 20 de dezembro, que são as últimas atividades nossas de professores com alunos e com os estudantes nesse ano letivo. Bom, e para o momento de reflexão, né, nós trazemos aqui para vocês, professores, conversarem, né, analisarem com seus pares, né, quais são os dados e recursos didáticos que vocês estão pretendendo utilizar, né, para o planejamento e a utilização nessa última SEI do ano de 2022 com os seus alunos nas unidades escolares, né? Então, podemos, nós, professores, já conversarmos, já nos orientarmos quanto aos dados, né, e recursos didáticos para que os nossos estudantes, nesse período aí de 12 a 20 de dezembro, possam, né, se aprofundarem, né, nos casos necessários, aprofundamento, e também a recuperação dos estudantes que precisam aí, nesse momento, fazer um processo aí de revisão, revisitação de conteúdo e, consequentemente, recuperar, né, rever o processo de ensino e para que eles possam dar sequência às atividades no próximo ano letivo. Bom, então a semana de estudos intensivos, ela tem como objetivo, né, recuperar e aprofundar aprendizagens essenciais para o percurso educacional dos estudantes, mediante atividades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas realizadas no decorrer do ano letivo. Ou seja, né, é o momento de nós, professores, prepararmos um material para recuperação e aprofundamento, né, desses nossos estudantes que estarão conosco nessa semana, nesse processo aí da semana de estudos intensivos. Bom, a semana de estudos intensivos, elas estão previstas no calendário escolar de 2022, elas são dias letivos que nós consideramos como momentos de revisão, recuperação e aprofundamento dessas aprendizagens essenciais para a continuidade do percurso educacional dos nossos estudantes, para que eles possam, no ano letivo seguinte, conseguirem trabalhar as atividades com mais engajamento, com mais conhecimento adquirido e que possam ter a progressão continuada, né? Possam ter evidentes a progressão planejada agora para o ano de 2022. Bom, então a SEI ela ocorre de 12 a 20 de dezembro, né, sempre pensando, né, no processo de aprendizagem dos estudantes, que são propostos pelos nossos colegas professores nas unidades escolares, né? Então, é hora de nós entrarmos num planejamento para que a efetivação da semana de estudos intensivos seja eficaz, seja significativa ao nosso estudante. Então, nós trouxemos aqui alguns pontos que a gente possa realizar um diagnóstico com foco nas habilidades essenciais, selecionar as habilidades essenciais para requererem mais atenção, né, para que a gente possa
trabalhar as habilidades que requerem maior atenção, maior possibilidades de trabalho com os nossos estudantes, identificar os objetivos, né, de conhecimentos que essas habilidades requerem, né, e trabalhar um plano de ação e intervenção para as ações pedagógicas sobre leitura, escrita e processos avaliativos, né? Ou seja, a SEI, ela traz para a gente uma demanda diferenciada do dia a dia, né? Porque trata-se de um período em que nós vamos recuperar e aprofundar aí conhecimentos desde o início do ano, né? Então, nós temos como buscar evidências, nós podemos buscar evidências aí para esses processos nas avaliações que nós realizamos com nossos estudantes na unidade escolar, no espaço educacional, são avaliações que nós, professores, propusemos aos nossos estudantes no decorrer do ano letivo. Bom, e nós também podemos utilizar aí por meio do CAED, né, a ADE aqui de 2022, avaliação diagnóstica de entrada, né, a avaliação de aprendizagem em processo, né, avaliação 1 e avaliação 2, né, que também estão disponíveis no CAED, né? E as sequências digitais de atividades também fazem parte desse processo avaliativo do ano de 2022, pensando nos estudos que nós já tivemos, né, com o SARESP, né, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, praticado pela SEDUC em 2021, e também do ano de 2021, a gente pode trabalhar, né, pode trazer elementos, né, desse sistema de avaliação da educação básica, do SAEB, né, que é uma proposta do MEC, né, que nós já temos também os resultados em 2021. Logo, né, nós temos aí uma gama, né, de avaliações, né, tanto do professor quanto das avaliações da secretaria, que estão lá no CAED, né, quanto às avaliações do SAEB e do MEC, que pode nos embasar, que pode nos dar informações suficientes para que a gente possa trabalhar na semana de estudos intensivos. Bom, quando nós buscamos evidências, né, nós temos a plataforma do CAED, que é uma plataforma que já nos traz informações, já nos traz avaliações, né, para que nós possamos aí apoiar o fazer pedagógico, né, e alinhar o trabalho, né, com os nossos gestores, entre gestores e professores, né, para que fiquem, para que todos estejam cientes aí das dificuldades de aprendizagem dos estudantes, dos nossos estudantes em sala de aula, nesse período do ano letivo de 2022. Então, a plataforma do CAED, né, ela traz bastante informações e análise para que a gente possa embasar esse nosso processo. Então, para que a gente possa acessar a Secretaria Digital, né, escolar, a gente entra com login e senha, né, e assim que a gente entra na plataforma, né, do CAED, né, a gente escolhe o perfil desejado, o nosso perfil, né, clicando ali, olha, com a setinha, né, quando a gente vem com a setinha aqui no CAED, ó, né? E aí a gente vai procurar lá dentro do CAED, né, os cards, né, onde estão os guias das avaliações e das sequências digitais, fazendo consultas, avaliações e resultados, né, verificando aí o que foi realizado pelos nossos estudantes, para que nós possamos planejar aí o processo avaliativo. Bom, já discorremos um pouquinho aí da importância da SEI e
de como acessar as avaliações que estão no CAED, né? Então, agora vamos para um terceiro momento, né, de analisar esses itens das avaliações do CAED, relacioná-los às atividades do Aprender Sempre, né? Sempre trabalhando, é claro, como no nosso quarto bimestre, né, a construção do raciocínio lógico e do raciocínio lógico matemático, que tanto, né, nos direciona ao processo de construção e de associação, né, com os processos de aquisição e produção do conhecimento por parte dos nossos estudantes. Bom, então nós estudamos, nós trabalhamos bastante nessa formação do quarto bimestre com as características do raciocínio lógico e do raciocínio lógico matemático, né? Sempre pensando aqui nos processos dos pensamentos e das ideias, das imagens mentais, da percepção e da formação do conceito, da comunicação e da representação, né, desses pensamentos e símbolos que nós estivemos ali nos pensamentos e nas ideias. Então, vale nós recapitularmos um pouquinho, né, esse processo aí, né, do que vem a ser, né, de como é estruturado o raciocínio lógico matemático dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, da nossa construção aí da linha de raciocínio, né, lembrando que, né, então, todo esse processo é inerente ao processo de quando nós estamos efetuando a leitura de uma atividade ou nos deparamos com uma situação problema, nós, mediante a esse processo, né, do pensamento e da formulação das ideias, nós formulamos imagens mentais. Essas imagens mentais, elas nos dão ideia do todo que a atividade está trazendo ou do todo que aquele problema exige naquele momento, para que nós possamos trabalhar a percepção, e essa percepção do todo, ela está muito arraigada em eu entender quais são os procedimentos necessários e buscar, né, revisitar conteúdos, né, e conceitos para que eu possa traçar planos de ação e esses planos de ação me direcionarem à construção e formalização desse processo aí de resolução da atividade ou do problema, para que nós possamos comunicar de forma clara, né, e representar por via oral, por via escrita, né, pictórica, esses processos, né, de resolução e dos símbolos que estão associados a essa resolução. Lembrando que, né, sempre que nós estamos planejando uma atividade, que nós estamos trazendo um processo de construção do raciocínio lógico e, consequentemente, né, de aquisição, de construção, de aquisição dos conceitos e conteúdos que nós estamos ministrando, vale lembrar da taxonomia de Bloom, do processo da taxonomia de Bloom, que nos orienta a trabalhar, né, de um processo menos complexo para um processo mais complexo da atividade, para que o nosso estudante possa, mediante a pequena complexidade, né, conceber e desenvolver conteúdos para que ele chegue no processo mais complexo, né? Então, o raciocínio lógico, né, ele está estruturado em escalas que nós possamos aí desenvolver com os nossos alunos no decorrer do tempo, para que ele saia de um processo menos complexo e chegue a um processo mais complexo. Bom, então, pensando nas atividades aqui na semana de estudos intensivos e buscando evidência das avaliações, né,
nós temos um processo aqui de busca por meio do CAED, né? Então, na primeira série, né, do ensino médio, nós temos uma habilidade, que é resolver e elaborar situações, problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras, que na avaliação diagnóstica de entrada teve somente 28% de acertos, né? Então, nós podemos retomar esse processo, né? Essa habilidade que teve somente 28% de processos, né? Nós podemos trabalhar ela pensando na SA5 do quarto bimestre. Por que trabalhar essa atividade? Porque dessa atividade na ADE, né, se eu pensar que nós tivemos 28% de alunos que desenvolveram e acertaram a atividade, nós temos os outros 72% que não desenvolveram, não conseguiram chegar ao resultado das atividades propostas para esta habilidade. Então, é fundamental que nós, conforme a turma, né, e atividades desenvolvidas para este grupo, né, que nós visitemos lá a SA5 do quarto bimestre para revisitar, né, e reconstruir, né, o processo lógico desta habilidade em que os alunos atingiram só 28%, né? Já pensando na segunda série, também com foco na ADE, nós temos aqui o processo de investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é uma função polinomial de segundo grau do tipo ax quadrado, né? Y igual a x quadrado. Então, se nós verificarmos aqui, somente 25% dos alunos desenvolveram essa atividade, chegaram ao resultado correto, e os outros 75% ou não desenvolveram ou não chegaram ao resultado. Então, nós podemos desenvolver essa atividade na segunda série do ensino médio por meio da SA2 do terceiro bimestre, que nos volta a revisitar esses processos aí que nós precisamos para essa habilidade. Bom, para o terceiro ano, né, a nossa busca de evidência, ela trouxe aqui um processo, né, de saber construir o gráfico de funções trigonométricas, né, como, por exemplo, a f de x igual a seno bx, né, mais c, a partir do gráfico de y é igual a seno x. Bom, então, o aluno precisava compreender o significado dessas transformações associadas aos coeficientes A, B e C. Bom, essa é uma habilidade que, né, embora ela pareça mais complexo, aqui quando nós avaliamos a terceira série do ensino médio em referência à avaliação diagnóstica de entrada, os alunos tiveram 30% de acerto, então 30%, né, dos nossos estudantes conseguiram desenvolver e chegar ao resultado final desta habilidade, das atividades propostas dessa habilidade, e os outros 70% não. Então, para esses outros 70%, conforme a análise nossa de professor para cada turma, né, nós podemos revisitar essas habilidades, né, e sugerir atividades para esses outros 70%, que eles possam trabalhar as atividades da SA5 do quarto bimestre, que nós estaríamos, então, revisitando e propondo atividades para esses outros 70% recuperarem esse processo formativo, e esses 30%,
né, revisitarem e aprofundarem, se necessário, nestas atividades. Bom, nós temos aqui, então, né, uma atividade em que os alunos, né, da primeira série desenvolveram em 28%, né, ela fala de um parque de diversões construída num terreno plano, né, que vai passar por uma reforma, né, e eles desejam, né, que nessa reforma o caminho que liga a entrada do parque à roda gigante seja revestido com paralelepípedos em toda a sua extensão, né? E aí ele traz aqui uma representação com as indicações aí de distância, né, entre os pontos específicos, né, entre a entrada do parque, o carrossel e a roda gigante. Então, ele pergunta qual é a extensão em metros desse caminho do parque que serão revestidos com paralelepípedos, né? Então, nós precisamos nos ater aqui que o aluno precisa, né? Quando o aluno faz essa leitura, né? Ele já molda, né? Ele já começa um processo racional aí, uma identificação de elementos, né? E nós temos aqui, né, já uma imagem que orienta o aluno na construção dessa imagem mental para que ele possa trabalhar a percepção desse todo e, dentro da percepção, resgatar conteúdos ou associar conteúdos para que ele possa traçar um plano de ação e esse plano de ação o conduzir, né, a finalização correta dessa atividade para que ele possa comunicar e representar essa resolução para os demais colegas ou para o professor de uma forma mais tranquila e mais condizente aí com os processos cognitivos. Bom, a atividade da segunda série, né, ela diz o seguinte: observe a tabela abaixo, né, essa tabela de relação de x e a f de x, né, alguns valores do domínio de uma função polinomial de segundo grau, né, f, com suas respectivas imagens. Bom, então, de acordo com essa tabela, o gráfico dessa função f está representado em, né? E aí ele traz aqui, né, uma característica aqui diversa, né, de possibilidades gráficas, né? E ele pede para que o aluno determine qual é, né, o gráfico que representa essa função específica que ele está trazendo na tabela. Então, 75% dos nossos estudantes, eles erraram, né? Eles não chegaram ao resultado correto dessa atividade e apenas 25% desenvolveram o processo racional de forma lógica e estruturada para que chegassem ao processo aí de resolução. Bom, quando nós trabalhamos com os alunos, né, esse processo, né, de funções polinomiais de segundo grau, tem algumas características inerentes a esse processo, né, que já estão determinadas aí pela nossa construção e pela nossa prática de desenvolvimento dessas atividades, né, que já eliminariam alguns dos resultados aí em que nós estivemos desenvolvendo. Bom, então, para que o nosso aluno possa iniciar o desenvolvimento e o pensamento dessas atividades, né, ele recorre a esse conhecimento anterior que nós já estruturamos, né, que nós, professores, já trouxemos para ele. Cabe a nós identificar por que esses 75% dos estudantes não conseguiram estabelecer essas relações, como os alunos, né, os 25% de alunos que acertaram, né, que desenvolveram corretamente, mas como que nós vamos trazer, revisitar esse conteúdo, né, não é só
trazer novas atividades, mas como que nós vamos revisitar esse conteúdo de forma que nós possamos refazer a construção do raciocínio lógico e esse aluno possa, né, revisitar conteúdos, consolidar conteúdos que nós trabalhamos anteriormente, para chegar ao resultado final desta atividade de forma positiva, né, de forma estruturada, para que ele não venha mais a ter problemas, né, em relação a este tipo de atividade. E no terceiro bimestre, nós trouxemos aqui da ADE, né, de 2022, né, a diagnóstica de entrada, né, considerando, ele diz o seguinte, considerando uma função f de menos 2π, vírgula 2π até 2π, né, obtida a partir de uma transformação da função seno, definida por f de x, né, igual a 2 seno x, né? Qual é a representação gráfica dessa função, né? Então, pensando aqui na construção do raciocínio lógico, né? Quando nós trabalhamos com o aluno, nós trabalhamos inicialmente a f de x é igual a seno x, então como se comporta aqui, pensando na estrutura de raciocínio, né? Como se comporta a função f de x igual a seno x, né? Como que se comportaria essa função? Só que agora nós temos uma função que diz assim, f de x igual a 2 vezes o seno x, né? Então, o que representa, né, essa característica multiplicativa de 2 vezes o seno x, né? Qual é a relação que nós fazemos com esse processo, né, desencadeado dessa função inicial, né? E quais são os caminhos, quais são as orientações que nós, professores, vamos trabalhar com os nossos demais estudantes, aí os 70% dos estudantes, para que eles possam entender esse processo da construção, saindo de seno x, e vindo para 2 vezes o seno x, para que eles possam desenvolver a atividade, trabalhar de uma forma em que eles possam realizar uma reconstrução do processo lógico e dar continuidade em seus estudos, né, no ano letivo seguinte, sem nenhum problema, sem nenhum desgaste maior e tendo consolidado esses processos de ensino, né, e aprendizagem que nós estamos trazendo aos nossos estudantes. Bom, então, para que a gente possa, né, trabalhar com os estudantes nessa semana de estudos intensivos, né, na TPC, né, vamos trazendo aqui algumas sugestões de desdobramento, né? Então, nós esperamos, né, que nós, professores, possamos analisar e refletir, né, sobre as sequências de atividades do volume 1 e 2 do Aprender Sempre, né? Sempre pensando que esse fechamento da semana de estudos intensivos é um fechamento letivo do ano, então nós vamos tomar por base o primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestres, né? Para que possamos analisar os itens das avaliações disponibilizadas no CAED, a fim de relacioná-los com as SAs apresentadas no Aprender Sempre, que a gente possa relacionar e trazer, verificar, né, se essas atividades, avaliações do CAED, né, elas são mais gerais e condizem com a nossa turma. Então, na nossa turma, nós vamos trabalhar essas atividades porque faz sentido, sim, esse trabalho, né? Para que nós possamos construir planos de ações e intervenções que possam proporcionar o desenvolvimento, né, dessas habilidades essenciais, sempre pensando que nesse período letivo nós vamos estar trabalhando um processo de recuperação, aprofundamento e aprendizagem. Então, faz todo sentido voltar um pouquinho nas nossas formações, né, e recuperar das nossas formações
como nós podemos trabalhar com esses alunos, pensando num processo de personalização, né, dessas temáticas ou dessas atividades, e que nós possamos aí definir parâmetros que sirvam de referência, né, sejam eles pelo CAED, pelas nossas atividades com os alunos em sala de aula, pelas nossas observações, né, verificar se os objetivos, né, que nós estamos estipulando, né, eles vão ser alcançados e possam ser alcançados para que nós possamos desenvolver as atividades, né, no ano seguinte. Então, nós esperamos que nós possamos definir atividades, né, conforme as fragilidades ou aprofundamentos dos conhecimentos matemáticos dos estudantes, né, para que nós possamos trabalhar e encaminhar, né, as orientações de atividades, né, por meio de um cronograma de desenvolvimento e uma data de entrega final, né, que nós possamos propor os trabalhos com pequenos grupos em sala de aula, para que eles possam trocar, para que eles possam desenvolver a linguagem e explicação com os colegas, né, e que nós possamos acompanhar essas discussões e os desenvolvimentos do grupo, sempre percebendo que, né, esses alunos vão ter, né, vão receber dessas atividades aí propostas, né, os feedbacks aqui e as orientações necessárias para a construção do processo, né, de conhecimento, tanto pedagógico por parte dos professores, como das estruturações do conhecimento por parte dos alunos, né, e que eles tenham aí o feedback e a, a, a proporção e a correção dessas atividades, né, propostas aí para essa semana. Bom, então, nós temos aqui, né, como sugestão de recursos didáticos, o material do Aprender Sempre, né, sempre pensando aí em primeiro e segundo bimestre com o volume 1, e terceiro e quarto bimestre com o volume 2, né, pensando nas sequências da atividade, né, de 1 a 4 no primeiro bimestre, de 5 a 8 no volume 1 do segundo bimestre, depois de 1 a 3 e de 4 a 6 no segundo bimestre, e que foram utilizadas aí 42 sequências de atividades, né? Nós temos disponíveis 42 sequências de atividades para trabalhar com os nossos estudantes e para que nós possamos desenvolver atividades que são condizentes com as dificuldades ou aprofundamentos necessários nesse sentido, né? Então, nós trabalhamos nesse ano, e vocês, professores, possam trabalhar aí, né, de uma forma com resolução de problemas, com o pensamento, né, em projetos, né, com o trabalho em pequenos grupos. Eu, particularmente, gosto bastante porque desenvolve bem a autonomia dos nossos estudantes, e podemos trabalhar também as metodologias ativas com a sala de aula invertida, né, o aprendizado entre os pares, né, a gamificação, né, design thinking, a cultura maker e assim sucessivamente, conforme a análise do professor e conforme a necessidade, né, e espaço que nós temos aí de trabalho nessa semana a ser desenvolvida, né? Então, a gente espera, né, que os estudantes, né, assistam a todas as aulas presencialmente, que eles possam discutir as atividades, que eles possam destacar e pesquisar palavras que não conhecem e que necessitam de uma maior integração, né, que eles possam entender o significado, né, e resolver as atividades em grupo, né, discutindo as diferentes soluções, que eles possam ter uma opção, né, várias opções aí, possibilidades do uso de continuidade da matemática no seu dia a dia, né, e que eles possam, né, nessa proposta de atividade, trazer os seus relatórios e entregar as atividades de forma correta, entendendo qual a necessidade, né, da recuperação e aprofundamento,
para a continuidade de seus estudos e para o dia a dia deles a todo momento. Então, nós sistematizamos aqui nesse encontro, né, o cronograma e estruturação das formações, a preparação da semana de estudos intensivos, né, analisamos um pouquinho da plataforma do CAED, como trazer esse processo, né, das aprendizagens em construção do raciocínio lógico, né, e que nós possamos aí fortalecer a semana dos estudos intensivos. Então, professor, conte para a gente como foi, né, esse processo formativo que nós estivemos com vocês, por meio do QR Code ou do nosso link. Nós sempre deixamos aqui as referências para que vocês possam, né, se aprofundarem em caso de necessidade, né, e vou deixando para os professores aqui uma excelente semana e bons estudos e até o próximo encontro.